Boa tarde a todos, espero encontrá-los todos bem. Aqui eu vou começar a minha avaliação final da temática Problemáticas da Educação Física, que a gente estudou nesse mês, nessa primeira matéria do mestrado. Então vou entrar com uma pequena introdução. O mapa mental apresentado busca relacionar as principais problemáticas discutidas ao longo da disciplina de Educação Física Escolar, conectando teoria, prática pedagógica e experiências observadas no cotidiano escolar. A proposta é demonstrar os fatores culturais, sociais, pedagógicos e estruturais influenciaram diretamente na atuação docente e a participação dos estudantes nas aulas de educação física. Na primeira semana de estudo, a gente estudou o abandono do trabalho docente, né, no texto de Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor Fernando Jaime Gonzalez. Dentro desse texto, houve algumas discussões, né? Então, e uma delas foi o abandono do trabalho docente, onde o texto do Fernando Gonzalez ele apresenta o conceito do abandono do trabalho docente, para discutir as situações em que o professor deixa de assumir efetivamente a sua função pedagógica. Ele reduz as aulas apenas à prática livre, sem intencionalidade educativa, sem um objetivo definido, né? Então, nesse contexto, a educação física passa a se limitar ao rola-bola, sem planejamento, mediação ou desenvolvimento de conteúdos que aprovam uma aprendizagem de significado. Então, o Gonzalez ele trouxe para a gente esse abandono do trabalho docente, que a gente, infelizmente, ainda hoje visualiza isso na prática de alguns profissionais, mas graças a Deus a gente está conseguindo diminuir isso e mudar essa realidade. O professor ele também cita o rola-bola no texto deles, que representa o chamado modelo rola-bola, ele é discutido por Gonzalez, representa a prática em que as aulas de educação física ficam restritas apenas à entrega da bola, sem uma prática livre, ou seja, uma prática livre dos alunos, sem um planejamento pedagógico contextualizado ou mediado do professor. Essa lógica acaba reduzindo a disciplina apenas ao fazer prático, limitando as possibilidades de aprendizagem e contribuindo para o abandono do trabalho docente, propriamente dito. Então, no texto do Gonzalez, ele traz essas duas práticas, essas duas relevâncias, né, que é o abandono do trabalho docente, o rola-bola, mas ele também traz as práticas inovadoras. Tá? As práticas inovadoras da educação física escolar buscam superar os modelos tradicionais, ou seja, centrado apenas na repetição de movimentos e na prática esportivas livres. Essas propostas elas valorizam a contextualização dos conteúdos, a diversificação das práticas corporais, a participação crítica dos alunos, tornando as aulas mais significativas, inclusivas pedagogicamente. Então, é o famoso significar a aula por aluno, né? Então, dentro dessa semana, no trabalho no texto do Gonzalez, a gente debateu essas questões que acontecem no cotidiano da educação física ainda, um pouco menos, mas ainda acontece. Já na segunda semana, a gente viu a relação entre a teoria e a prática, no texto, relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre fazer da educação física escolar, da Soraya Darido. Essa relação entre o ensinar a fazer e o sobre fazer da Soraya, o texto da Soraya ela discute a importância de equilibrar o ensinar a fazer com o ensinar sobre fazer, ou seja, não basta a gente só repetir movimento lá. Tem que ter significado para o nosso aluno. Tem que ter uma discussão do porquê que ele está fazendo aquilo ali nas aulas de educação física. Isso significa que a disciplina não deve se limitar apenas à execução da prática dos movimentos. O texto também destaca a importância de promover a compreensão dos contextos, os significados, as regras, os valores em si, né, dos aspectos culturais relacionados às práticas corporais. Então, dessa forma, a teoria e a prática passam a se complementar, contribuindo
para uma aprendizagem mais crítica, significativa para os nossos alunos. Então, esse texto da Soraya, ela não vem, ele vem criticando justamente a forma de só a repetição, sem uma contextualização, sem uma formação crítica do nosso aluno. E aí, finalizando a nossa segunda semana, a gente entrou na terceira semana, onde a gente viu os aspectos legais da educação física escolar no texto como componente curricular da educação física da educação básica, aspectos legais do Fernando Moreto e da Soraya Darido. O texto do Fernando e da Soraya, ele traz a educação física como um componente curricular da educação básica, né? Ele traz dentro desse componente, o texto do Fernando, e da Soraya, perdão, destaca que a educação física ela é reconhecida legalmente como um componente curricular da educação básica, possuindo objetivos pedagógicos próprios e um papel fundamental na formação integral dos alunos, no sentido de que a disciplina ela deve ser compreendida para além da recreação, ou simplesmente prática esportiva. Ela não pode ser vista só como uma prática esportiva ou só como uma atividade recreacionista. E muito menos, como outras disciplinas, às vezes, tratam ela como punição, né? Moeda de troca, vamos dizer assim. Ah, você bagunçou na minha aula, você não vai para a educação física. Não, ela tem a sua representatividade, ela tem a sua posição na educação básica. E para contribuir justamente com o desenvolvimento cultural, social, crítico e corporal dos alunos. Além do que, no texto também traz a discussão sobre a dispensa dos alunos, né? Que muitas vezes, historicamente, a disciplina ela é compreendida apenas como uma prática corporal. Atualmente, a gente entende que a educação física ela envolve também conhecimentos culturais, conceituais e reflexivos, possibilitando a participação dos estudantes mesmo em situações de restrições físicas. Hoje a gente consegue ver isso. Mas essas dispensas tiraram a oportunidade de aprendizagem de muitos alunos. Por estar dentro da dispensa da lei, tiraram essa oportunidade de aprendizagem dos alunos. Ou seja, não foi adaptado de uma forma inclusiva às atividades para garantir o acesso de todos aos conteúdos da disciplina. Foi uma discussão bem interessante, porque hoje em dia a gente já vê que essas dispensas estão obsoletas. A gente consegue muito bem adaptar as aulas a que todos façam a educação física de uma forma ou de outra, mesmo como diz no texto, mesmo com restrições físicas. A gente consegue adaptar a nossa aula a qualquer tipo de atividade dentro do contexto escolar. E aí, partindo para a quarta semana, a gente viu a indisciplina e o afastamento dos estudantes. O texto, o afastamento e a indisciplina dos alunos na educação física escolar, Soraya Darido, Fernando Gonzalez e do Guy Ginciene, desculpa, não soube falar o nome dele. Bom, já nessa parte do afastamento da indisciplina, a gente viu que discutiu como afastamento da disciplina, que o texto dos autores discute que a indisciplina dos alunos estão relacionadas a diferentes fatores presentes no contexto escolar, como aulas pouco significativas, exclusão, repetição de conteúdo, falta de identificação dos estudantes com a prática proposta. Ou seja, às vezes a prática é sempre a mesma, repetindo, e às vezes muitas vezes aquele aluno ele não se identifica com aquela proposta, né? Os autores eles defendiam a necessidade de estratégias pedagógicas mais inclusivas, que dialogassem e contextualizassem, que fossem capazes de ampliar o engajamento dos alunos nas aulas de educação física. Então, a gente conseguiu ver nas práticas e nos fóruns que, basicamente, a reclamação dos professores são as mesmas, né? Que todos têm indisciplina e afastamento dentro das suas aulas. Mas quando os professores conseguem ressignificar aquelas aulas, eles conseguem trazer mais engajamento. Ou seja, trazer mais
Se você traz a atividade para aquela comunidade escolar, que você consegue introduzir uma atividade com um significado para aquela atividade, para aquela comunidade escolar, o engajamento ele vem natural, né? E aí, finalizando essa semana, a gente entrou na quinta semana, onde a gente estudou a dificuldade relacionadas ao ensino do esporte, o texto Inquietações no tratamento do esporte e da educação física escolar, do André Ruggiero, o Barroso. O que a gente tratou nesse texto do Ruggiero? Ele apresenta reflexões sobre as dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes na educação física escolar. Quais são as reflexões que ele trouxe? Ele destaca que muitas vezes as aulas acabam limitando a poucas modalidades esportivas e a simples reproduções de técnicas de movimento, ou seja, muita reprodução de movimento, reprodução de técnica sem significado, sem ser nada crítico, vamos dizer assim. O autor ele defende a necessidade de ampliar a diversidade esportiva, contextualizar os conteúdos e desenvolver uma abordagem mais crítica e pedagógica do esporte, superando a práticas centradas apenas, né, em competição, no rendimento. Por exemplo, como que significaria um esporte? Se eu estivesse trabalhando numa escola de ribeirinhos, eu ia trabalhar canoagem. Aquilo tem significado para eles, não o futebol, não o vôlei. Não que o futebol e o vôlei não tenham significado, vai ter também, mas é muito mais significativo eu trabalhar a canoagem com eles, que é dentro da vivência deles, do que eu trabalhar o futebol. Entendeu? Isso que o autor ele critica nesse texto, fala da repetição de movimento. E além do que, de não ter significado para aquela comunidade escolar, os esportes ele entra no famoso quarteto fantástico. Então, ele critica essa predominância do quarteto fantástico, uma finalidade excessivamente técnica no ensino do esporte, em que o foco das aulas fica restrito ao aperfeiçoamento de fundamentos e gestos motores, além de destacar a forte presença desse quarteto fantástico, futebol, voleibol, basquetebol e handebol, que historicamente domina as aulas de educação física escolar, limitando essa diversidade de práticas corporais e reduzindo as possibilidades de aprendizagem dos alunos, principalmente daqueles que não se identificam, que é o que eu falei lá em cima, não tem significado para eles com essas modalidades. O desafio dessa atividade é justamente ressignificar o esporte, ou seja, trazer um significado para aquela comunidade escolar onde o professor está inserido, que seja crítica, acessível, capaz de formar sujeitos e não somente atletas. Com a finalização da quinta semana, a gente entrou na sexta semana e para mim foi uma das atividades mais bacanas que a gente teve, onde praticamente foi feita na prática, né? Nossa, ficou redundante, que a gente conseguiu apresentar essa atividade de uma forma bem legal. Então, na sexta semana, a questão de gêneros, educação física escolar e a questão de gêneros. Osmar Moreira de Souza Júnior, e o segundo texto é Masculinidade na Educação Física Escolar, um estudo sobre os processos de inclusão ou exclusão. Vamos lá. O que aconteceu nessa semana, né? Os textos do Osmar e do Souza Júnior e do Leandro Teófilo, eles discutem como as questões de gênero influenciaram diretamente a participação dos alunos nas aulas de educação física. Muitas práticas corporais ainda são marcadas pelos estereótipos que associam determinados esportes a comportamentos ou masculinos ou femininos, e entre aspas, né? Gerando processos de inclusão ou exclusão dentro do ambiente escolar. E aí, nesse contexto, os autores defendiam uma educação física mais inclusiva, mais crítica e democrática, capazes de problematizar o preconceito e ampliar a participação de todos os estudantes. Então, nessa semana foi apresentado 3 vídeos para a gente, bem impactantes, né? Um vídeo trazia distorcidas imagens, né?
e discutiam, perguntavam quem era que tinha feito aquele movimento no esporte. E aí todos apontaram um homem, quando na verdade tinha sido uma atleta mulher. No segundo contexto era para se colocar, no segundo vídeo era para se colocar no lugar, né, da mulher, como é que a mulher agiria em determinadas situações, que basicamente não, não tem como você se colocar no lugar da mulher, né? Só saindo a mulher para falar como é que ela agiria. E o terceiro vídeo, que para mim foi um dos vídeos mais impactantes, onde foi uma divulgação publicitária de uma empresa para mostrar como que as mulheres recebem 20% menos. Então, nos textos eu apresentei para os meus sextos anos e foi muito significativo para eles, onde gerou um debate muito bacana. Eu gravei o debate, mas por questões burocráticas eu não pode ser exibido, né? Não pode ter a imagem das crianças. Então eu fiz com os sextos anos e logo depois a gente formou um grupo com mais duas professoras mestrando, a professora Joyce e a professora Patrícia, onde a gente debateu como é que foi dentro da sua comunidade escolar. Então a professora Joyce apresentou um dos vídeos dentro da comunidade escolar dela, que é na educação infantil, contou como é que foi a experiência dela, e a professora Patrícia citou um caso do EJA que ela atuou. Muito bacana a citação da professora Patrícia. Então, para mim, foi uma das atividades mais significativas, onde a gente fez na prática e conseguiu debater isso na prática, externizar, expor, né? Não é externizar, saiu ruim essa palavra. Expor o que a gente estava sentindo sobre aquele tema, né? E aí, finalizando a nossa disciplina, a gente entrou na sétima semana, problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF, que foi um texto do Paulo Freire, né, do livro Pedagogia do Oprimido, que foi o terceiro capítulo. Então, nesse texto, no texto de Paulo Freire, ele discute a dialogicidade como um elemento essencial da educação libertadora, defendendo que o processo educativo deve ocorrer por meio do diálogo, da reflexão crítica e da construção coletiva do conhecimento. Relacionando essas ideias à educação física escolar, a problemática presente no cotidiano nosso, na escola, como resistência dos alunos, a exclusão, desinteresse e as visões limitadas sobre a disciplina, né? Que foi tudo o que foi trabalhado nas outras semanas. Então, esse texto do Freire ele vem para fechar, né? Então, tudo ele pode ser compreendido como situação limite. E, inclusive, na minha dissertação, no meu texto que eu escrevi para essa semana, eu falo de umas situações limites que eu fiz dentro da prática, né? E nesse sentido, a discussão dessa semana mostrou que a prática pedagógica precisa buscar estratégias de transformações da realidade, valorizando o diálogo e a participação em construção de novas possibilidades de aprendizagem. E para encerrar, a gente viu que nessa disciplina que a educação física escolar vai muito além da prática esportiva. Trata-se de um componente curricular importante para a formação cultural, social e crítica dos estudantes. Apesar das dificuldades presentes no cotidiano escolar, é possível construir a prática pedagógica mais inclusiva, reflexiva e significativa por meio dos diálogos, da participação e da valorização da cultura corporal. Bom, é isso, gente. Fico por aqui. Obrigado pela participação. Obrigado por assistirem.